1º de maio de 2024, TEF-MED-US 2024.2, segunda fase. Essa aqui é a aula número 1. Galerinha, a nossa ideia é fazer uma revisão parruda, uma revisão de altíssimo nível, pegando forte em todos os assuntos, né? Só que, claro, é evidente, vamos dar mais ênfase àquilo que é mais provável na segunda fase. A ênfase maior vai ser nos conteúdos que têm mais relevância, mas a revisão é geral, de cinemática até magnetismo. E eu quero começar, como sempre, com questões de cinemática. Vamos iniciar com uma questão simples, né? Que está chegando hoje. Eu proponho algumas questões, outras vocês pedem, mas a lista da semana que vem vai ser entregue, talvez. Então, eu vou começar com a primeira, depois segunda, quarta e nona, e pulo para 40, tá bom? Bom, primeira questão simples, só para começar a noite. O tempo de reação é o tempo entre a percepção de um evento e o início efetivo da reação. As pessoas com condições fisiológicas normais apresentam um tempo de reação de 0,75 segundos. Uma pessoa com alguma alteração fisiológica, né, tem esse tempo aumentado para 2 segundos, admitindo-se que no trânsito a distância de segurança entre dois veículos a 72 km por hora seja de 15 metros no primeiro caso, qual deve ser esta distância para o segundo caso? Ou seja, com o tempo de 2 segundos. É uma questão tranquila, né? O que vai se repetir, professor, nos dois casos? A mesma velocidade. É sempre importante fixar o que se mantém de uma situação para outra. Então, são duas pessoas, uma com tempo de reação 0,75, outra pessoa com tempo de reação 2 segundos, e aí a velocidade que elas estão andando é a mesma. Então, faça desse jeitinho aqui, meu filho, ó. A velocidade da primeira pessoa é igual à velocidade da segunda pessoa. O que é velocidade? Espaço sobre tempo. Então, a distância 1 está para o tempo 1, assim como a distância 2 está para o tempo 2. Distância necessária no primeiro caso, 15 metros. Tempo que levou, 0,75. Alta distância é o que nós queremos. Qual a distância necessária para a pessoa que tem um tempo de reação de 2 segundos? Faça meio pelos extremos. 30 dividido por 0,75. 30 por 0,75, 40 metros. Não precisa seguir as formulazinhas, vovô Antônio, sorvete, vá na sacada. Tá bom? O que nós temos das duas situações? A mesma velocidade. O que é velocidade? Espaço sobre tempo. Morreu. É só isso. 40, a alternativa correta, item E. Acabou essa questão. Segunda. Um trem parte de uma estação... Oh, desculpa, gente. Alguma pergunta? Eu saltei tão rápido assim, né? Como se estivesse com raiva, né? Não tô com raiva não, gente. Bom, posso ir para a segunda? Tranquilo? Pronto, os pedidos estão acontecendo, né? 7, 8, 10, 5, ponto. Vão pedindo aí, vão pedindo. Questão 2. Um trem parte de uma estação A em direção a uma estação B, separado de A por uma distância de 4 km. Sabe-se que partindo do repouso, a partir de A, o trem acelera uniformemente até alcançar um ponto do trajeto, a partir do qual passa a desacelerar uniformemente, parando finalmente em B. Sabendo que no percurso entre A e B é feito em 6 minutos, a velocidade máxima em km por hora alcançada pelo trem no referido percurso é de quanto? Muito boa. Essa questão é muito boa e é muito solicitada. Professor, vou usar Torricelli, equação horária, vovó Antônia, V média no Move. Cara, tem tantas formas de fazer a questão. E aí a pergunta é, qual a mais eficiente? Qual é aquela que eu vou fazer em menor tempo? A solução gráfica. Professor, qual é o gatilho? Onde é que eu percebo no enunciado que vai sair graficamente? Ele faz um percurso. Primeira etapa, acelera. Segunda etapa, desacelera. Isso aí já é suficiente para você pensar em solução gráfica. Uma viagem que é feita com 2 acelerações. Porque não vai caber Torricelli de ponta a ponta, né? Torricelli primeira etapa, Torricelli na segunda. É pouco prático. Então, para você perceber que a saída gráfica, faça isso.
Observe se o movimento é feito com 2 ou mais acelerações, ou com aceleração, V constante, nessas coisas. Então, vamos representar aqui essa viagem graficamente. É um gráfico de quê, professor? De velocidade versus tempo. Certo? Então, nosso trenzinho vai sair de um ponto A, vai acelerar até uma certa velocidade, e daí para frente vai frear. Professor, a aceleração e a frenagem é com a mesma intensidade? Ele falou? Não, falou não, professor. Ele disse que era realizado em 6 minutos e 4 quilômetros, né? Ele não falou se era a mesma aceleração. Então, vamos lá. Qual é a velocidade? É um certo V. Ele atingiu aqui um certo V. Partindo do zero e depois voltando ao zero. O que é que nós sabemos? Que o tempo máximo é 6 minutos, né? O tempo total, 6 minutos ou 120 segundos. 120 segundos. Tempo em segundos, velocidade em metros. Professor, Pois não. não é 720 segundos, não? 360, não é 360, não? 700 e... Homem, Oh, meu filho, me ajude. você tava botando 120, mano. Pronto. Aí tu falou 720, eu fiquei doido agora. 300, pronto, vamos fazer a média. Nem é 720 e nem é 120. É 360. Pronto. Obrigado, cara. Obrigado. 360, meu filho. É 6 vezes 60. Eu pensei em 120, ó, alguma coisa do tipo. Bom, 360, né? Acertei agora. Acertamos, obrigado. Próximo passo. Ele disse que a viagem todinha é de 4.000 metros, né? Pessoal, que parte do gráfico serve para calcular essa distância? A área. Então, temos um triângulo cuja base é 360 e cuja área vale 4.000. Ah, professor, então vai ficar de graça. Essa aqui, professor, vai ficar de graça. Porque olha só, cara, essa área é dada pela distância percorrida. Então, se a distância percorrida é 4.000 metros, 4.000 metros. Como calcular o V? Ah, bom, professor. Área, base vezes a altura, sobre 2. Quanto é a base? 360. Quanto é a área? 4.000. 4.360. A altura é a velocidade. Sacou aí, ó? Dividido por 2. Aí é bom demais, não? Aí é bom demais, cara. Vamos ter a velocidade de quanto? Simplificar aí, meu filho. Tira um zero, tira um zero. Posso dividir por 2. Aqui dá 18. Essa velocidade ele quer em quilômetro por hora, né? Fica ligado, ó. Ele quer saber em quilômetro por hora. 400 dividido por 18. Pessoal, eu vou fazer essa conta aí. Posso? Pode. Eu só não faço é recomendar. Quando você tem uma fração, e essa fração não é a resposta final ainda, deixa a bichinha como está. Agora que eu for transformar a velocidade de metro por segundo em quilômetro por hora, aí tudo bem. Eu vou multiplicar por quanto, hein? 3,6, professor. Pronto. Que tal fazer aqui uma brincadeira? Vamos matar um zero, avançar uma casa, vai ficar 36 dividido por 18. Dá 2. 40 vezes 2, 80 km por hora. Qual é a dica para saber quando é que é uma questão por gráfico mesmo? Quando o movimento for feito em várias etapas, um acelerando e um freando. Ou então acelera, mantém. Se o movimento for feito com mais de uma aceleração, ou uma parte acelerada e uma parte constante, aí a saída gráfica é a melhor que tem. Vamos para a questão 3. Essa aqui foi uma questão que deu muito trabalho também, porque a galera não está acostumada com esse tipo de questão. Ao registrar a decolagem de um helicóptero com um dispositivo analógico audiovisual capaz de registrar 24 quadros por segundo, um cinegrafista sincronizou o obturador de sua câmera com o movimento das pás do helicóptero. Olha que interessante. Sincronizou o obturador
com o movimento das pás do helicóptero. O que é o obturador? É aquele bichinho que abre e fecha, né? Fechou, nada. Abriu, bate uma foto. Então ele abre e fecha 24 vezes por segundo, porque é a taxa de frames da câmera, né? 24 vezes por segundo, ele abre e fecha. Dessa forma, o cinegrafista foi capaz de criar a falsa ilusão de que as pás estavam paradas. Interessante, ó. Para um helicóptero com 4 pás, qual é a frequência mínima de rotação do rotor da aeronave para se obter o efeito desejado? São 4 pás. Para que a câmera fotográfica consiga registrar essa hélice parada, entre uma foto e outra, ela precisa, pelo menos, no mínimo, fazer um movimento daqui para cá, de 90 graus. Professor, haveria outras possibilidades? Sim. Desse C parar aqui em cima, ou então do A vir para o mesmo lugar. Ou seja, pelo menos um quarto de volta. Pode ser um quarto de volta, pode ser meia volta, 3/4 de volta, ou uma volta completa, né? O que nós sabemos, ó, que para a câmera capturar essa hélice parada, o período da máquina fotográfica deve ser igual a 1/4 do período do rotor. O mínimo é isso aí. Porque o da câmera é fixo, né? Ó, é um 24avos o período. E o do rotor, ele varia. Posso aumentar a rotação. Então, o período do rotor é T/4. Conclusão, o máximo período, né, seria 1/6 de Hertz. Como a pergunta foi a mínima frequência, e você sabe que frequência é inverso do período, ó, frequência do rotor vai ser 6 vezes 60 para converter em RPMs, né? Então, 360 rotações por minuto. Beleza? Então, o período do disparo da câmera tem que coincidir com 1/4 do rotor. Por que 1/4? Porque é a mínima. Ou seja, o mais lento possível. Podia ser mais rápido? Podia. Por exemplo, o C ir para cima, dar meia volta? Podia. Aí seria T/2. Certo? E uma volta completa? Aí igualava os dois. Então, sempre que eu tiver uma câmera disparando fotos, tirando fotos de uma coisa cuja frequência de rotação é a mesma da câmera, vai dar a sensação de estar parado. Ok? Então, item C é a resposta. Nessas questões de bater foto de coisas se movendo, pense em sincronismo. Essa questão 4 é terrível. A pista principal do aeroporto de Congonhas, São Paulo, media 1.940 metros de comprimento no dia do acidente do aéreo do Airbus 320 da TAM, cuja velocidade tanto para pouso quanto para decolagem é 259,2 km por hora. Você já pode começar transformando isso aqui para metro por segundo, né? 72 metros por segundo. Bom, após percorrer 1.240 metros da pista, o piloto verificou que a velocidade da aeronave era de 187,2 km por hora. Mantida essa desaceleração, a que distância do fim da pista o piloto deveria arremeter, ou seja, acelerar e subir, com aceleração de 4 metros por segundo quadrado. A pista tem 1.940 metros. Vamos fixar o zero bem aqui. Então o avião pousou, tocou a pista bem aqui, no zero. E aí foi freando. Só que depois que ele percorreu 1.240 metros, ele percebeu que não ia ter como frear até o final da pista. Ele ia ultrapassar os 1.920. E aí, para não haver acidente, ele tinha que acelerar o máximo possível para levantar voo. O avião está descendo. Aí, quando chega bem aqui, ele tem que tomar a decisão difícil, né? Continuou freando, tá bom? Até onde, pessoal? Até um ponto bem aqui. A que distância do fim da pista? Isso. Professor, é 1940, não é não? Ah, garota. Falando logo para não dar errado aí no final do jogo. Pronto, ótimo, perfeito. Porque tem cara que espera dar errado mesmo, né? Pessoal, é 1940. Eu tinha percebido, desde que comecei, eu tinha percebido logo. Então, é esse ponto X que o cara vai começar a acelerar, entendeu? Porque ele fala aqui, ó, mantida a desaceleração até atingir um certo ponto. Desse ponto para frente é que ele vai acelerar para tentar subir. Então, até esse ponto aqui, o nosso avião estava freando aqui, ó. É uma desaceleração. Aí, daqui para frente, somente nesse trechinho aqui, ó, é que o avião acelerou. Chegando aqui a 52 metros por segundo, ele percebeu que não ia dar certo. Não ia conseguir
parar nesses 700 metros. Ele chegou bem aqui com qual velocidade? Ah, garoto, essa sua curiosidade é aquela, a grande curiosidade. Ó. Com que velocidade esse carinha chegou bem aqui? Ó. Se tudo der certo, ele precisa atingir, no final da pista, pelo menos quanto? 72 metros por segundo, se der certo. Ele estava pousando, não conseguiu, aí vai arremeter, decolar de novo. Então vamos lá, sugestões de vocês. Tu descobre a desaceleração primeiro? Sim, descobrir a desaceleração, porque a gente vai usá-la de 1.240 até o X, né? Pronto, perfeito. O trecho que nos interessa são esses 700 metros. Só que lembra que ele manteve essa desaceleração aqui, ó, até esse ponto. Então, por causa dessa manutenção, seremos forçados a calcular essa aceleração aqui. Ó. Vamos chamar de 1 e 2, né? Calcular a aceleração 1. Torricelli, é o melhor. Não tem tempo, né? Quadrado de VB igual quadrado de VA mais 2A delta S. O VB, 52 quadrado. VA, 72 quadrado. 2 vezes a aceleração 1. Delta S, que é 1.240. Essa aceleração 1, menos 1 metro por segundo ao quadrado. Aí, nesse trecho aqui, ó, de B até C, ele continua freando. Vai frear até atingir tal velocidade. A pergunta é, professor, qual é essa tal velocidade? Eu vou pensar depois nessa sacada que vocês falaram aí, viu? Eu não sei se eu pensei assim alguma vez, eu depois vou olhar nos meus rascunhos. Ó, vamos no VC. Esse VC vai ser chave, porque ele vai pertencer ao trecho de B para C, com desaceleração, e pertencer ao trecho de C para D, com aceleração. Então é crucial esse VC. VC quadrado igual VB quadrado, 52 quadrado, menos 2 vezes a aceleração, que é 1. Já coloquei o menos aqui, viu? Delta S, que é 700 menos X. Pronto. Esse é o quadrado de VC. Esse quadrado vai ser usado de novo no segundo trecho. No trecho agora para onde, professor? No trecho de C para D. Então faz assim, ó. VD quadrado é igual a VC quadrado mais 2 vezes a aceleração, agora é acelerando, 4. Delta S, que é quanto? X. Vamos chamar essa expressão aqui de 1 e essa expressão de 2. Então faz aqui 2 em 1. Então VD quadrado, 72 quadrado, igual. O VC quadrado é essa galera aqui, ó. Ou seja, 52 quadrado menos 2 vezes 700 menos X, mais quanto? Mais 8X aqui, ó. 2.480 igual 10X menos 1.400. Finalizando aqui, ó. Quanto é que dá 2.480 mais 1.400? 3.880. Então, 10X é 3.880. E o X, portanto, 388 metros. Então, quando o avião estiver a 388 metros do fim da pista, é que ele precisa acelerar para atingir a velocidade necessária. Tá bom? Gente, essa questão 5 é uma questão de uma prova de matemática, mas que eu quero fazer com vocês fisicamente. Vai ser algo interessante. E na parte 1 do treinamento, já tinha pego outras questões de matemática e resolvido com física, né? Essa aqui vai ser do mesmo jeito. A trajetória de um projétil lançado da beira de um penhasco sobre um terreno plano e horizontal é parte de uma parábola com eixo de simetria vertical, conforme a figura. O ponto P sobre o terreno, P da perpendicular traçada a partir do ponto ocupado pelo projétil, percorre 30 metros, desde o instante do lançamento até o instante em que o projétil atinge o solo. Então, quer dizer que isso aqui é 30 metros. Ó. A altura máxima do projétil é de 200 metros, acima do solo. É atingida no instante em que a distância percorrida por P, a partir do instante do lançamento, é 10 metros. Percorreu 10 metros até aqui. Ó. Quantos metros acima do terreno estava o projétil quando foi lançado? O movimento horizontal do projétil é um MRU, né? Na direção horizontal é um MRU. Então, se o projétil faz o movimento em 10, ele anda 10 metros até a altura máxima e anda 30 dessa parte para lá, quer dizer o quê? Que o tempo para ir daqui para cá, esse tempo para subir aqui, ó,
vai ser 1/3 do tempo de voo. Como é que é, professor? Cara. De novo, o tempo para ir daqui para cá é 1/3 do tempo de voo. Ou, se preferir, ele passa 1/3 do tempo subindo e passa 2/3 descendo. Mas, Ricardo, em que isso vai me ajudar? Se o objeto da saída do penhasco até aqui embaixo, ele andou 30 metros, e ele fala que do pé do penhasco até o ponto de altura máxima ele andou 10 metros, concluo que esse tempo aqui é 1/3. Porque 10 é 1/3 de 30. Só que é o seguinte, você sabe que é 1/3 subindo, 1/3 descendo, né? Então vamos lá. Se a altura depende do quadrado do tempo, GT2 sobre 2, o que eu posso concluir? Se a altura máxima é 200, e isso leva 2t, com 1t, esse hzinho seria de quanto? Esse hzinho que eu coloquei aqui, pessoal, vai pegar metade do tempo de queda. Metade do tempo percorre quanto da altura? 1/4? 1/4. Então, o hzinho é 1/4 do hmax, isto é, 50 metros. Se o hzinho vale 50, o hzão vale 150. Porque a altura total é 200. Ele falou aqui, ó, a altura máxima é 200. Essa é a saída top. Você percebe que para subir levou um tempo e para cair levou outro tempo. O tempo de queda, o tempo total, é 3 vezes o tempo para subir até o ponto mais alto. Como é que eu sei? Ele falou, aqui anda 10 metros, aqui anda 30. Então ele andou 1/3 daqui. Gastou 1/3 do tempo. Olha, ele gastou 1/3 subindo e 1/3 descendo. Só que a queda é 2/3. Ou seja, o tempo de queda é o dobro do tempo que leva para ele cair daqui para cá. Então, metade do tempo ele cai 1/4 da altura. E 1/4 da altura são 50 metros. Então, hzão, 150. É que seria esse 1/4 mesmo, hein, professor, da altura? Porque o tempo é metade quadrado, que seria 1/6 ao quadrado. Professor, faça aí com as contas, ao invés de fazer com essas sacadas aí, vale a pena fazer de novo, porque é uma questão super top. Então, deixa eu limpar aqui para fazermos de novo, do jeito super top. Essa altura aqui total é 200. Ricardo, quanto tempo leva para o objeto cair esses 200 metros? 2/3 de t. Aqui o hmax vale 200 metros. Se eu souber quanto dá essa quedinha aqui, esse hzinho, eu consigo achar o hzão. A soma dá 200? Ok, Ricardo. O tempo daqui para cá é 1/3. E daqui para baixo, 2/3. Eu sei que o tempo e a altura se relacionam assim, ó. A altura máxima está para g, vou colocar 2/3 de t quadrado. Assim como esse hzinho é g, que multiplica 1/3 de t quadrado. Essa é a relação entre as alturas. Esse hzinho é uma queda de 1/3. E o hzão, 2/3. Quando você dividir um pelo outro, o g vai embora. Então, essa conclusão aconteceria em qualquer planeta. Não depende do g. Hmax, 200. Hzinho, igual. 2/3 ao quadrado, 4 nomes. T2. Como eu estou dividindo, vou multiplicar pelo inverso. Vai ficar 9 sobre T2. Só invertendo, né? Conclusão, Jennifer, que o hzinho é 1/4 de 200, certo? Mas quando você observasse que o tempo de queda total é tanto, e que o hzinho pegou metade do tempo dá 1/4 da altura. A alternativa correta, item D de dado. Acreditem, a solução matemática é muito, mas é muito maior do que isso aqui, ó. É só comparar as alturas e os tempos. Ricardo, eu só não entendi como é que tu concluiu esses tempos. Aqui, ó. Observando. Ele andou 30 metros, o total. Andou 10 para chegar à altura máxima. Só isso. Tá bom? Então, a quinta era uma questão que saía por essa sacada. Uma sacada super top. A questão 8. Essa aqui é uma questão que a UES pode cobrar de boas. Já cobrou algo parecido, viu? Um motociclista pilotando sua motocicleta move-se com velocidade constante durante a realização do looping da figura abaixo. Na UES não tem figura, né? Só diria do looping. Quando está passando pelo ponto mais alto, o motociclista lança para trás um objeto de massa desprezível comparado à sua massa, seu conjunto todo. Dessa forma, o objeto cai em relação à superfície da Terra
como se tivesse sido abandonado no ponto A, ao passar por B, percorrendo uma trajetória retilínea até B. Ao passar após esse lançamento, o motociclista consegue recuperar o objeto imediatamente antes dele tocar o solo, desprezando a resistência do ar e as dimensões do conjunto e considerando π2 igual a 10, a razão entre a normal que age sobre a motocicleta no instante em que passa no ponto A e o peso do conjunto será igual a quanto? Que questão top. Essa aqui é super top. É uma questão de sincronismo. É uma questão de sincronismo. O que está sincronizado? O tempo de queda desse objeto com o tempo que a moto leva para dar meia volta. Enquanto a moto dá meia volta, o objeto cai. O tempo do motociclista vai ser igual ao tempo de queda desse objeto. Quanto tempo leva o motociclista para ir de A até B? A distância percorrida sobre a velocidade. Qual? Não sei. E o objeto vai sofrer, como ele falou, uma queda livre. Nessa queda livre, você pode calcular o tempo simplesmente pegando raiz quadrada de 2h sobre G. Gente, esse resultado é muito importante, porque o H, né, G2 sobre 2, você passa o 2 multiplicando, passa o G dividindo e o quadrado do tempo, raiz. É um resultado muito importante para fazer logo de cabeça, né? Tempo de queda, raiz quadrada de 2h sobre G. Mas, Ricardo, o H aqui, quem é? O H é o diâmetro. O H, nesse nosso caso aqui, é o diâmetro, tá? Não esquecer disso. 2 vezes 2R sobre G. Quando chegar no ponto mais alto, fala para mim quais são as forças que vão atuar nesse cara. Preço normal. Ricardo, e a centrípeta é a força resultante. Não é uma força a mais. Resultante. Então, vamos lá. Força resultante igual à soma das componentes aqui, ó. P normal. P mais normal. Normal igual a centrípeta menos peso. Centrípeta, massa, quadrado da velocidade sobre o raio, menos peso, mg. Vamos encontrar esse V2, né? Eleva essa galera ao quadrado. π2R2, π2R2, V2, igual a quanto? 4R sobre G. Já pode tirar aqui um dos R's, ó. Aqui tira um, aqui tira outro. Então o V2 vai ficar π2RG sobre 4, né? Marcado o π2 é 10. Ah, é mesmo. Então fica 10RG sobre 4. É 2,5, né? 2,5 GR. Vem para cá e substitui. 2,5 GR sobre R menos MG. Que maravilha, ó. 2,5 menos 1, 1,5. O R manda para o espaço, né? Então a razão entre a normal e o peso é 1,5. Que a normal é 1,5 P, né? A alternativa correta, item C de casa. Normal sobre o peso. Leonardo e Jennifer. Não, eu estava querendo saber só essa comparação do tempo, né? O M igual ao tempo do objeto. Sim. O senhor pode explicar novamente, por favor? Pronto. Quando ele passar lá por cima, no ponto mais alto, ele vai soltar, vai lançar o objeto. Ele precisa lançar o objeto, porque senão ele vai sofrer um lançamento horizontal. Então, é assim, Jennifer. Esse cara tinha nas mãos um objeto. Aí, para que esse objeto caísse em relação à pista, ao chão, ele precisou lançar para trás. Mas eu nem coloquei isso no esquema, porque eu sabia que minha preocupação seria o tempo de queda e o tempo para o motociclista ir do ponto A ao ponto B. Então, eu me preocupo no começo com essa sincronia aqui, ó. O motociclista, ele vai fazer um movimento, uma meia volta, no mesmo tempo em que o objeto que está caindo verticalmente vai andar o diâmetro. Mas, Ricardo, qual é a condição para que isso seja possível? O motociclista lançar para trás o objeto com a mesma velocidade que ele estava. Só que a questão não pediu isso, né? Ela não pediu qual é a condição. A UES podia pedir? Podia. Se a UES pedisse a condição, está aqui, ó, a resposta. Nós faríamos V2 igual a 2,5 GR. Ricardo, qual seria a velocidade necessária para que isso fosse conseguido? Ou seja, quando o motociclista ficasse embaixo,
ele pegasse o objeto de volta? Seria a raiz quadrada de 2,5 GR. Se ela pedisse, né? Qual a velocidade necessária para lançar para trás o objeto, de modo que o motociclista pegue embaixo? Raiz quadrada de 2GR. Certo? Então, a minha preocupação foi essa, Jennifer. Calcular, comparar os tempos, né? O tempo da meia volta do motociclista igual ao tempo do objeto de queda. Certo, certo. Aí o tempo do objeto, ele está numa queda livre, né? Somente. Certo, tá bom. Não precisamos pensar no objeto em lançamento. Porque é a questão disso, ó, que ele vai cair verticalmente. Ó, o objeto cai em relação à superfície da Terra, como se tivesse sido abandonado. Aí a pergunta podia ter sido assim: qual a velocidade necessária para que esse efeito acontecesse? E a resposta está aqui, ó. Essa é a velocidade necessária para que o motociclista conseguisse pegar o objeto embaixo. Gente, eu procurei as melhores. Diga, Leonardo. Professor, nessa questão, daria certo fazer por energia? Conservação de energia? Boa pergunta. Quem pode me auxiliar nessa resposta? Por que energia não é uma boa opção nessa questão? O que impede nessa questão de usar energia? Ao spoiler. Spoiler. Leonardo, as questões que envolvem tempo não são boas para fazer com energia. Só pelo fato de ter o tempo. Onde tem tempo não cabe energia, tá bom? Sua pergunta foi ótima. Onde precisa de tempo não cabe energia. Um cilindro homogêneo de 30 centímetros de comprimento e massa 4 quilos, que se encontra em repouso com seu eixo de simetria paralelo a uma superfície horizontal sem atrito, é submetido à ação de duas forças opostas de intensidades 20 e 32, aplicadas ao longo do seu eixo, tracionando-o. Considerando que uma seção transversal localizada a 10 centímetros do ponto de aplicação da força de menor intensidade divide o cilindro em duas partes que se mantêm em contato, é correto afirmar que a força que mantém as duas partes unidas e atua ao longo da seção transversal corresponde a quanto? Eita! Essa questão foi assim, meio assustadora, viu? Essa aqui foi meio assustadora. A UES querendo assustar a galera. Bom, vamos desenhar aqui esse cilindro de 30 centímetros submetido a duas forças opostas. Tem uma força para cá e uma força para cá. A mais fraquinha para a esquerda, 20. Por que a esquerda? Porque eu escolhi que era a extremidade mais curta, 10 centímetros. Naturalmente a outra, 20. E aqui é a força 32. Vou fazer uma perguntinha básica. Esse cilindro está parado ou está se movendo? Se movendo para a direita. Isso, garoto. Perfeito. Porque tem força resultante de 12, né? Eu vou tentar aqui novamente ligar minha câmera. É um erro que dá, gente, ó. Agora vem a sacada da coisa. Vamos pegar esse cilindro e vamos seccioná-lo. Não é uma seção? Vamos seccionar. Fazer um corte bem aqui, ó. Nesse corte, tudo vai se passar agora como se nós tivéssemos dois pedaços desse negócio aí conectados. E a força aqui, professor, que força é essa? É a força de cola, né? Vou chamar de Fzinho aqui, ó. É um Fzinho aqui de cola. É como se fosse uma força normal? É como se fosse normal. Então aqui 20, aqui 32. E aí a questão fica tranquila. Vamos calcular a aceleração do sistema. Massa vezes aceleração. A aceleração vai ser a resultante, que é 12, sobre a massa. Que tal chamar esse pedacinho de massa M e esse outro pedacinho de massa 2m. Não cortei num terço? Um terço, 2/3? Massa M, massa 2m. Ah, pessoal, não pensei nisso, ó. Pois pense. Pense, cara. Porque a aceleração vai ser 4 sobre m. E aí a questão ficou fácil agora, porque aplicando a segunda lei de Newton em qualquer objeto, eu encontro o Fzinho. Vou pegar esse pedaço aqui, ó. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Resultante, 32 menos Fzinho. Massa, 2m. Aceleração, 4 sobre m. 32 menos 8, 24. Pronto. A intensidade da força é 24 newtons. Mas, Ricardo, se por acaso eu tivesse pego o pedaço pequeno, tinha problema? Não. É ação e reação. Deixa eu lhe provar aqui, ó.
Força resultante no pedaço pequeno. Massa vezes aceleração. Resultante, o movimento é para a direita, certo? Então vai ficar Fzinho menos 20, igual a massa, que é M, vezes aceleração, que é 4 sobre M. 20 mais 4, Professor, realmente, essa força que cola, que mantém os dois unidos, é de 24 newtons. Botei Fzão aqui, né? Desculpa, que é Fzinho, gente. Só para manter a formalidade, ó. Sacou? Então, a força que mantém as duas partes conectadas, como se fosse uma força, é tipo tração. É uma tração, né? Tem mais a ver com tração. Ricardo, a origem dessa força é eletromagnética. Se ele perguntasse a origem da força eletromagnética, tração eletromagnética, força normal eletromagnética, certo? São todas eletromagnéticas. 24, a alternativa C de casa. Tranquilo aí, pessoal? Então, a ideia é pensar num cilindro dividido em duas partes. Exatamente, Leonardo. Por ser um material homogêneo, perfeito, Leonardo, perfeito. O Leonardo enfatizou esse fato aqui, pessoal. Como o cilindro é homogêneo, eu posso dizer que a sua massa é proporcional ao comprimento, sem problema, porque tem seção transversal constante. Exato. Essa 9 parece com uma que eu coloquei na aula passada, da revisão, da Mackenzie, né? A famosa questão do balão. Olha só, o balão de ar quente foi o primeiro veículo aéreo de sucesso construído pelo homem. O primeiro voo tripulado em um balão de ar quente foi realizado em 1783. Os franceses Jean-François e François Laurent realizaram esse feito num balão criado pelos irmãos Montgolfier. Em um balão, um compartimento que mantém o ar quente em seu interior é denominado envelope. Suspenso e fixado a o cesto do balão. O balão de massa total M desce verticalmente com aceleração A menor que G, onde o G é a gravidade. Para que o balão possa ascender com a aceleração de mesmo módulo, olha que legal, é necessário eliminar uma certa massa do balão, do cesto, no caso. Suponha que a força de sustentação que atua no balão em virtude da diferença de temperatura entre interior e exterior do envelope não sofre mudança. O impulso, né? Não muda. Ao desprezar todos os efeitos resistivos que porventura possam atuar no balão durante o processo, a massa M a ser eliminada é dada por. Beleza. Uma questãozinha bem legal. Essas questões que fazem, que associam uma situação inicial e uma final, você resolve assim, ó. Primeiro você faz o balão, desenha o balão. Não precisa ser muito exigente, né? Pronto. Esse balão vai se ver. Tá muito feio, professor. Vai se ver. Vai se ver. Que forças atuam no balão? O balão estava inicialmente descendo, né? Vamos fechar aqui, ó. Balão desce verticalmente. Ele descia com aceleração constante. Então, que forças atuam no balão? Força peso e força de empuxo. Ricardo, resistência do ar vai atuar? Ele disse que não, né? Diz que não. Desprezar todos os efeitos resistivos. Ó. Desprezar efeitos resistivos. Naquela da Mackenzie tinha, né? Marca aí, professor, as forças. Empuxo. Esse empuxo varia? A questão diz que não. O empuxo é invariável. Essa força de sustentação é o empuxo. Segunda questão, não varia. Aí tem um peso do balão. E pronto. Aí vamos aqui para a situação 2. Então, na situação 1, o balão descia para baixo. Descia para baixo, professor. Era com a aceleração A. Vamos chamar esse peso de P1. Aí, na segunda, ele quer tirar peso, né, tirar massa desse balão, de modo que ele possa subir com a mesma aceleração. Olha, se a UESP não copiou a Mackenzie, foi muita coincidência, viu? Quando eu vi essa questão, eu comentei ao vivo, eu só pensei na Mackenzie. Pronto. O que eu faço para descobrir a massa que precisa ser retirada?
Bom, escreva as equações segundo lei de Newton antes e depois. Força resultante antes. Empuxo menos P... Não, P1 estava para baixo, né? Menos empuxo. P1 menos empuxo igual a massa 1 vezes aceleração. Pronto. Ricardo, o que não varia? O empuxo. O mesmo empuxo de antes vai atuar depois. Então, faça o seguinte, calcule esse empuxo. Fica P1, que é M1G, ele chamou de G, né? A US tem a mania de colocar a letra maiúscula, né? Tudo é maiúsculo. Então, vamos fazer isso também. Ele chamou essa massa de antes de Emão. Emão. Estou passando o E para a direita, o M1A para a esquerda. Então, G menos A. Sacou aí, pessoal? Passei o E para a direita. Então, trocou o sinal, né? O outro para a esquerda vai ficar peso menos MA. Pronto. Tá aí o empuxo. Só isso. Aplica esse empuxo na segunda situação. Força resultante 2 igual. Agora é impulso para cima menos P2. Impulso menos P2 igual a massa 2 vezes a aceleração. Certo? Bom, impulso já temos. M, que multiplica G menos A, menos P2. Vou chamar esse P2 de M2G, igual M2A. Pronto. Agora vem a parte ninja da coisa. Vamos calcular esse M2. Vou passar para a direita, vai ficar M2, que multiplica A mais G, ou G mais A, igual a M vezes G menos A. M2 igual a M G menos A sobre G mais A. Professor, Pois não. eu não sei se é maluquice na minha cabeça, mas já que o empuxo, certo, ele não se altera, já que não vai alterar o fluido que está dentro do balão, eu não poderia simplesmente montar um sistema e cancelar os dois empuxos? Claro, Tipo claro, como na máquina de Atwood, que você cancela a tração? claro, pode. Porque eu tentei resolver essa questão aqui e eu acabei me embaralhando com as letras, sabe? Porque questão literal não, essa é meu ponto fraco. Aí eu pensei assim, se tiver uma maneira de cortar o empuxo, ficaria melhor. Mas tem, né? Como? Tem. O que eu fiz aqui chama-se método da substituição. O que você propôs é o método da adição. Eu pego duas equações, somo uma com a outra para eliminar a variável. O que eu fiz aqui, ó, foi pegar uma variável, que é o E, e já jogar para lá para substituir. Então, aqui é o método da substituição. Dá certo. Pode ser comparação, substituição, tem vários métodos. O seu está correto também. Então, pode pegar as duas equações, o FR1, o FR2, montar um sistema. Aí cortar o empuxo. Dá no mesmo. Agora, sim, talvez o teu jeito não seja tão prático, porque tem muita letra para trabalhar, né? Aí fica mais arriscado. Aqui eu estou acabando, pessoal. Já tem um M2. A pergunta qual foi? Qual é a massa que deve ser retirada do balão para que ele suba com aceleração? Então, a parte final é isso. Ó. A diferença de massa vai ser a massa que nós tínhamos, que era quanto? M, menos a massa de agora, que é M, que multiplica G menos A sobre G mais A. A pergunta foi essa. A massa que deve ser retirada. Então, peguei a massa inicial menos a massa final. Ricardo, eu posso colocar esse M em evidência? Pode. Se você achar mais negócio, pode colocar em evidência. Vamos fazer isso, então. Vamos colocar esse M em evidência. Eu estou preocupado com o espaço, porque eu tenho a caligrafia grande, gente. Então, cada espaço que eu ganho aqui vai ficar M vezes 1 menos G menos A sobre G mais A. Assim eu acho que fica mais top. Ó, G menos G. Vai embora. E o A? Menos A, 2A. Olha que beleza, ó. Olha que beleza, gente.
Aqui é a resposta. 2ma sobre g mais a, e tem a. A questão é simples, né? Tínhamos antes uma situação em que o balão descia. Peso 1 menos empuxo. Ele quer saber quanto de massa deve ser retirada para que o balão faça o oposto. Suba com a aceleração A. Então, pega a massa final menos a massa inicial. O M menos essa galera aqui, ó. Aqui é minha copilota, gente. Minha copilota, minha filha mais nova. Copilota, aqui vai até às 21 horas. Essa 15, gente, foi uma questão assim, meio fora da caixa, né? Tem questões que a UES pede que só são trabalhadas em concursos militares, turmas de ITA e IME, né? Aí quando acontece isso, infelizmente, quem está se preparando em cursinhos tradicionais acaba não vendo essas coisas, né? Eu acho isso meio chato da UES. Mas, enfim, é assim que funciona. Uma corrente com distribuição de massa uniforme é mantida fixa sobre a superfície horizontal lisa de uma mesa com a terça parte do seu comprimento pendurado. Então, 1/3 do comprimento está empendurado. 1/3 do comprimento está empendurado por uma das extremidades. Ok. Se a corrente tem massa em mão e comprimento L, o trabalho necessário para pôr de volta na mesa essa porção pendurada vai ser de quanto? Bom, vamos supor aqui que é o tampo da mesa. Tem aqui uma mesa. A nossa correntezinha. Eu vou tentar desenhar a corrente aqui, ó. Tentar desenhar a corrente, sabe? Consegue, professor? Consigo, cara. Com o auxílio de um programa aqui, tudo dá certo. Pronto. Agora, se eu conseguisse girar essa corrente, eu ia ficar tão feliz, cara. Mas tão feliz. Você não tem noção, gente, como eu ia ficar feliz, ó. Deu certo, né, professor? Deu certo, cara, deu certo. Então, vou apagar aqui um pedaço. Não, tipo assim. Olha só. Esse professor é um desenhista de verdade. Cara. De vez em quando dá certo. Bom, cadê as pernas da mesa, professor? Shhh. Cadê as pernas da mesa, homem? Mesmo sem perna não dá certo, né? Pronto, aqui, ó. Nossa mesa tem perna. Galera, é o seguinte. Tem 1/3 da corrente tá pendurado. Tá fora de escala, viu? 1/3. L sobre 3. Quando você pensa em termos de massa, é como a gente fez, como a gente viu na questão anterior, né? A massa depende do comprimento. Então, se eu tenho 1/3 do comprimento, tem 1/3 da massa. Então, você já pode fechar aqui, ó, que a massa também seria M sobre 3. Sem medo, sem medo. 1/3 do comprimento, 1/3 da massa. Então, o que seria o trabalho? Trabalho para erguer um objeto. Trabalho, simplesmente, força vezes deslocamento. A força é o peso. E o deslocamento é a variação de altura. Aqui é mais ou menos, né? Se for para cima é menos porque é contra o sentido natural. Ricardo, tudo bem. Pois eu usei isso aí mesmo. Ó. Peguei o peso, que é a massa, 1/3 da massa, vezes gravidade, vezes a altura, L sobre 3. Por que eu errei? Porque é o seguinte, ó, quando você está erguendo um corpo extenso, na verdade, o que interessa é a elevação do centro de massa. Ixi, cara, não sabia não. Ó. Você e uma ruma de gente. Quando você eleva um corpo extenso, você está elevando o seu centro de massa. Ah, Ricardo, então peraí. É o centro de massa do pedaço pendurado. Como é uma corrente homogênea, esse centro de massa
está no centro geométrico. Então, o que está se elevando, na verdade, é só isso aqui, gente, ó. O que está se elevando, na verdade, seria metade do que está suspenso. 1/6. Então, nessa continha, ó, a única coisa que deu errado é porque você está elevando o centro de massa. Então, é L sobre 6 e não L sobre 3. Só isso? Só isso. Então, toda vez que você estiver elevando uma coisa, o que conta é a elevação do centro de massa. Já eu dou mais exemplos sobre isso. mg sobre 18. Pronto. Esse é o trabalho. Item A. Então, por exemplo, se você fosse erguer uma caixa a partir do chão, Professor, sim, tem uma questão da UES que trabalha muito bem isso, que é aquela dos bloquinhos do terapeuta ocupacional. sim, Eu acho que se você botasse aí, daria até para explicar melhor, porque com a corrente eu acho que é meio mais abstrato assim para a galera entender. Você tem ela verdade. aí? Tenho sim. Foi a que eu resolvi na primeira fase, né? Deixa eu Isso. colocar. Foi. Deixa eu colocar aqui o S por assunto, mecânica. Essa está fora do roteiro, então, calma aí. Mecânica, estática, impulsiva, do sólido. É trabalho. Trabalho. Tá aqui. Trabalho e energia. Pronto. Professor, Foi não. você poderia depois fazer um TCC só dessa parte sempre de massa? Porque ela cobra muito na segunda fase, essa parte. Tanto teórica, né, quanto de cálculo. Eu tô devendo isso aí mesmo. Tô devendo centro de massa aí. É porque é um assunto que é até difícil para a gente encontrar questões, a não ser questões indianas ou questões importadas. Vou fazer isso. Ó, vou botar aqui no final. Pessoal, a questão a qual o Matheus se refere é essa aqui, ó. Os novatos devem ficar familiarizados com questões de centro de massa, tá bom? Porque essa da corrente pegou muita gente. Essa aqui também pegou. E o interessante é que essa aqui é 2023.1 e da corrente 23.2. Então, um atrás do outro. É possível que a UES cobrasse isso aqui de novo? É possível. Então, vamos discutir para evitar qualquer problema futuro, né? Na segunda fase. Olha só. Blocos de construção. Tem a parte do texto chato, né? Que não serve para nada, né? Esse tipo de brinquedo, não sei o quê. Um terapeuta ocupacional, com o intuito de estimular a coordenação motora de uma criança, propõe como atividade a construção de uma torre com blocos cúbicos de peso P idênticos e de aresta A. Pessoal, qual é a dica que eu vou ter no enunciado que eu vou usar centro de massa? Se ele der as dimensões do objeto. Se a questão fornecer as dimensões de uma caixa ou de uma esfera, certo? Fatalmente, você vai trabalhar com centro de massa. Então, aqui ele fala blocos cúbicos de peso P e aresta A. Aí já fica a dica. Se ele deu as dimensões do objeto, vai rolar centro de massa. Beleza? A construção da torre deve ser realizada empilhando os blocos cúbicos que estão originalmente espalhados no chão. O trabalho total realizado pela criança e necessário para a construção de uma torre formada por 5 blocos é quanto? Então, aqui, 5 blocos. A criança vai empilhar 5 blocos. Então, olha só aqui a sacada. Blocos cúbicos. Tchum, 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 tchum. Vou já colocar aqui, localizar o centro de massa dele. O centro de massa de uma figura regular é o seu centro geométrico, certo? Pronto, então, esse é o famoso cubo.
ele vai empilhar 5, né? Então, vamos lá. 2, 3. Não vai caber não, professor. Vai, tem paciência. Agora cabe, né? Cabe. 4, 5. Qual é o trabalho necessário para empilhar 5 blocos da forma que está aqui? Professor, você falou que o que foi elevado foi o centro de massa. Essa é uma forma de pensar. Então, onde estava o centro de massa originalmente? E aqui, ó. Que corresponde à metade da aresta. Aqui, ó. Aresta sobre 2. E onde está o centro de massa dessa torre? Ela tem a altura 5A, né? 1, 2, 3, 4, 5. O centro de massa está no meio, ó. Vem aqui. Metade de 5. Então, houve uma elevação do centro de massa, que estava no A sobre 2, até 5A sobre 2. O trabalho vai ser o peso vezes a variação de altura do centro de massa. Sempre do centro de massa. Então, quanto é o peso? O peso da galera, 5P, são 5 blocos. E o centro de massa estava A sobre 2, ele vai para 5A sobre 2. 5A sobre 2, 2,5. 2,5 menos meio, dá 2. 2A, que é 2A, que é a diferença entre as alturas dos centros de massa. Então, o trabalho vai ficar 10PA. A alternativa correta, C de casa. Então, quando se tratar de um objeto com dimensões consideráveis, e a questão vai dizer isso, que o objeto tem uma aresta tal, tamanho tal, aí você, quando for empilhar ou for erguer, tem que ter cuidado, porque você precisa saber onde estava o centro de massa antes e onde vai estar depois. Essa diferença entre as alturas do centro de massa é o que você usa. É o erguimento do centro de massa. Isso aqui, ó. Que eu chamei de H, de delta H, né? Delta H, variação de altura do centro de massa. Isso é que pegou as pessoas esse ano aí e pegou depois também, porque caiu de novo, né? Com a corrente. Pode cair de novo? Pode. Eu vou colocar no grupo uma questão, quando terminar aqui a aula, da URCA, que envolveu isso também. E essa questão é uma questãozinha chatinha, mas que tem resolvido no meu canal, em vídeo, tá? Comparação de situações, aí fazendo o sistema literal que você fez. Bom, os problemas que envolvem respostas só com letra, geralmente sai dessa forma? Para a questão do balão? Sim, geralmente. Embora fosse uma questão numérica, o modo de fazer seria idêntico. Deixa eu mostrar a você a nossa última aula na primeira fase. Rapidinho aqui, pessoal. Ó. Fizemos essa questão aqui, ó, na última aula, da Mackenzie. Como eu disse, ó, uma questão idêntica. Um balão que desce e depois sobe. Aí, quanto de massa eu tiro? Essa questão de 2008.2, da Mackenzie. Se a UES não copiou essa questão, foi uma inspiração igual do outro corretor, né? Do outro elaborador. E como eu disse a vocês, o que vai deixar vocês na cara do gol na UES é ter feito questões estilo UES, com a cara da UES, mas que não foram ainda da UES. É o grande diferencial do treinamento, né? As questões anteriores são boas? São. A gente pegar, a gente tirar o medo, né? Que ela caiu, não soube fazer. Eu quero ver se era algo terrível, é porque eu estava nervoso ou não sabia algum detalhe. É bom para o seu psicológico, mas é bom também você se preparar com questões diferentes. Para quando vier uma dessa aqui, você já está... Ah, bom, Ricardo, essa aí, eu fiz aquela da Mackenzie, ó. Já pensou se acontecesse contigo, ó?
Você tinha feito um dessa aqui, ó, e caiu essa, né? E eu sempre trabalho com essa questão, sempre. Eu queria combinar com vocês, sábado, nós continuamos com mais tempo, de 9 às 12, vamos tentar fazer o máximo de questões. Algumas dessas que estão aí na lista, eu tenho resolvidas no meu canal, ou eu faço no papel para vocês e coloco no grupo, tá bom? Então, queria agradecer bastante. Essa foi nossa primeira aula da segunda fase de revisão. O professor Ricardo está cansado, como vocês podem ver, né? Me enrolei algumas coisas, mas acontece. A gente está cansado e tudo. Acontece isso com o professor também. Então, nosso próximo encontro, sábado, e eu queria contar com vocês, né, para estar presentes no sábado, quem puder, porque é muito importante essa interação professor e aluno em aulas ao vivo, tá bom? Então, meu muito obrigado, uma boa noite e até a próxima aula, tá bom? Forte abraço, gente. Obrigado.